Levante suas mãos. Receba Jesus no ambiente. Ele está aqui. Alabaxereplo. Receba Jesus. Ele te enche de unção nesta hora. Ele te enche com a graça dele nesta hora. Ele te abastece com o sangue dele. O sangue dele está gotejando aqui dentro agora. Te palabachara panaraba sorecamana. Você pode falar em línguas, libera o dom que há em ti. Libera o dom que há em ti nesta hora. Que palabachero. Céus. Céus, céus, céus. Céus. Céus, libera agora. Céus, libera. Repanchore floquirebaçoderra. Queima tudo que deve ser queimado nesta hora. Purifica o que deve ser purificado. Restitui o que deve ser restituído, Senhor. Seja uma tarde de conquista. Uma tarde onde o Teu Espírito nos orientará. Nos dará um norte para vivermos cheios da Tua glória neste lugar. Com a mão erguida, diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que nesta hora, todo o poder das trevas está retido agora. A força do principado, do dominador, da potestade, dos espíritos de maldade, estão retidas agora. Agora, eu ordeno em nome de Jesus, retrocedam demônios, retrocedam agora, em nome de Jesus, e eu libero este lugar para comunicação contigo, canal direta, canal de diálogo, de relacionamento, de avivamento, de cura interior. E eu recebo na minha vida, na minha casa, na minha família, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palma bem forte para Jesus. Podeis sentar. Gente, Jesus está aqui, amém. E Ele quer derramar alguma coisa especial sobre nós. Quer nos dar a benção dEle. Nós temos uma palavra para compartilhar com os irmãos. Pega a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 22. Tem uma passagem aqui que chama muito a minha atenção, que é a partir do versículo 7 até o versículo 14, mais para frente um pouco, mas versículo 7 começa a dizer assim: chegou o dia. Então eu creio que chega um dia na nossa vida, um dia que algo sobrenatural vai acontecer. E no versículo 14 diz assim: chegou a hora, aleluia. Então no 7 chegou o dia, no 14 chegou a hora. Então eu creio que chega o dia e chega a hora. Diga para quem está do seu lado: chegou o dia, chegou a hora
do sobrenatural acontecer em nossas vidas. Quem crê nisso aí? Aqui a gente vai ver algo sobrenatural, porque Jesus manda 2 discípulos, 2 apóstolos, 2 discípulos, Pedro e João, para preparar a Páscoa. Chegou então o dia da Páscoa e a hora da Páscoa. E seria a última Páscoa que Jesus ia compartilhar na terra com seus discípulos. E seria a chegada da ceia do Senhor. E nesse dia algo marca sobrenatural. Diga assim para quem está do seu lado: as águas são proféticas. As águas são proféticas. Nós precisamos entender isto. Por isso Jesus fala para Pedro e João: vai na cidade. Eles perguntam. No verso 7, olha aí. Chegou, porém, o dia de asmo, porém o dia dos asmos importava que sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide preparai a Páscoa para que a comamos. Olha que coisa. E eles perguntaram: onde queres que a preparamos? E ele disse assim: ide à cidade. Ao entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. A casa que ele entrar, vocês entrem também. Olha que coisa tremenda. Seguiu um homem com cântaro de água. Um homem com cântaro vazio não era muito difícil de achar. Mas o homem com cântaro de água era impossível achar. Porque as mulheres que carregavam o cântaro cheio, o homem só produzia para venda, fazia e levava vazios. Mas agora Jesus diz: vocês vão encontrar um homem com cântaro de água. Quem é esse homem? Porque justamente na Páscoa e no início da ceia, ou seja, na última Páscoa e na morte de Jesus e a chegada da ceia, aí a gente tem que ir lá atrás. Vamos dar uma olhada na Bíblia e ver alguma coisa interessante sobre isto aqui. Pega a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 14. Olha bem, gente. O dia em que Abraão vence uma grande guerra e resgata Ló e todos os seus bens, seus filhos, todo o seu gado, todo o seu rebanho. Abraão chega cansado de uma guerra e de um derramamento de sangue sobrenatural. E quando ele chega ali no capítulo 14, verso 19, vai dizer que apareceu o rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, para entregar a ceia a Abraão. Então ele vai dar sangue, que é o vinho, e o pão, que é o corpo de Cristo, a Abraão. Ele vai servir a ceia a Abraão. Qual o motivo? Motivo para perdoar e purificar a culpa de Abraão, que ele carregava porque ele derramou muito sangue. E aí você vai ler Hebreus capítulo 7. Você lendo ali Hebreus 7 vai dizer que Melquisedeque abençoou Abraão quando ele voltou da matança dos reis. Olha bem, e Abraão vai receber da mão de Melquisedeque um sacerdote, sumo sacerdote, não desta terra, mas da eternidade. Aleluia. E a ordem seria a ordem de Melquisedeque. E Jesus vai fazer parte do turno de Melquisedeque. Então quem é esse camarada? Ele não é da terra, mas ele leva pão e vinho para Abraão. Ficou faltando uma coisa.
o sacrifício era completo, tivesse o animal sacrificado, a carne, o sangue do animal e a água. Então agora ele tem que trazer a água para Jesus, para que o sacrifício de Cristo fosse avaliado, aprovado para a remissão de nossos pecados. Levante sua mão e diga glória a Deus. Sem a água não teria valor, que a água é que traria a carne é o filtro, o sangue é a justificação e a água é a purificação. Então, sem a água, o sacrifício perdia o valor e haveria morte sem ressurreição. Para entender isso melhor, vamos ver Êxodo capítulo 38, verso 8. As mulheres que ministravam à porta da tenda. Deus vai fazer, Moisés, faz a bacia de lavar com água dos espelhos da mulher que ministra a porta da tenda. Quem são essas mulheres? Quem eram elas? Eram mulheres que precisavam do perdão. Às vezes pega até em erros de adultério, etc. Naquele dia elas corriam para a porta da tenda e com o espelho elas olhavam até que o tabernáculo dava uma mexida e pegavam uma posição. E o espelho, elas olhando pelo espelho, via a luz lá dentro. E a luz cobria o sacrifício propiciatório. E o animal sacrificado, elas gritavam: estamos vendo a luz, estamos vendo a luz. Então o sumo sacerdote saía e dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Porque elas viam a luz. E essa bacia era feita daquele espelho para quê? Para o sacerdote, sumo sacerdote, olhar e ver o espelho e ver o rosto dele no fundo da terra. E era de bronze. E o bronze é juízo e justiça. Então o sangue de Jesus traz juízo e justiça. Levante sua mão para receber a luz. Aí a gente entende. João capítulo 8, do verso 1 a 11. Quando aquela mulher pega no ato de adultério, chega carregada pelos escribas e pelos fariseus para humilhar Jesus. Jesus diz assim: o primeiro que tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Todos vão embora porque todos têm culpa. E de repente ela fica no meio sozinha, Jesus no meio. E onde ficava a tenda, onde ficava a luz? No meio da tenda. No propiciatório e a arca da aliança ali. E essa luz cobrindo ali, as mulheres viam pelo espelho e recebiam perdão. Eis a razão pelo qual Jesus no verso 11 diz: mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Era o que o sacerdote dizia: vá e não peques mais. Aí Jesus no verso 12 diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Então é como se a mulher acessasse a luz que é Jesus e alcançasse o perdão de todos os seus pecados, aleluia. E ninguém podia condenar mais. Coloque a mão no coração e diga assim: eu recebo o perdão do sangue de Jesus. E ele, como luz, ele ilumina você. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que não terá treva, mas viverá a luz da vida, terá a luz da vida, olha só. Então agora qual é a ideia de pegar a bacia do espelho dessas mulheres? Porque é foco de perdão. Era para que o sacerdote não morresse. Veja Êxodo capítulo 30, verso 17, 18 em diante. Olha só. Aí vai dizer que faz a bacia do
do espelho de bronze, coloque água nela para que o sacerdote Arão e seus filhos não morram quando estiver ministrando o altar. Quantos estão mortos espiritualmente porque ministra errado o altar? Quantos que não conseguem avançar porque não tem? Eles têm a carne, o sacrifício, o sangue, a justificação, mas falta a água da purificação. Porque quando eles se lavavam na água, que Deus dizia, estão limpos, permaneçam, ou eu não aceito sacrifício, e estava morto o sacerdote. Então eles tinham que se lavar para não morrer. Então, Melquisedeque, quem é? É o homem do cântaro com água. Ele está trazendo a água que ele não deu a Abraão. Ele vai dar a Jesus. Para que Jesus ressuscitasse. Xarabachandara. Levante a mão aí. A unção que está descendo. Está descendo uma unção sobrenatural. Gente, receba. Levante a mão bem alta e receba. Rema labachamara. Pode sentar. Jesus, ele deixa 3 coisas na cruz. A carne dele, por isso ele ressuscita com um corpo diferente. O sangue dele e a água dele. Esta água aqui que os discípulos vão entrar na casa, ela não é da terra. Aquela casa não é da terra. Aquilo ali é tudo desceu do céu para aquele ambiente. Os discípulos foram engolidos pelo portal que o sugou para dentro. E por isso que Jesus diz assim, ao entrar, diga para o dono da casa, o mestre mandou perguntar, aonde é o espaço para que eu prepare a Páscoa para comer com meus discípulos? Aonde é? E o patrão da casa, quando os discípulos perguntaram aonde é, ele falou, veja aqui. Abriu uma cortina, eles olharam a mobília, tudo pronto, o altar tudo pronto, tudo preparado. Era um cenáculo, aleluia. Então não era da terra. A gente tem que sair da terra, gente. A gente não pode viver essa vida pobre na terra. Ao nível espiritual bem mais elevado, aleluia. Não é só falar em língua, é muito mais do que falar em língua. Não é só profetizar, é muito mais do que profetizar. É viver cheio do Espírito de Deus. É viver vendo algo que a terra não vê. Um culto como esse, anjos estão aqui dentro, aleluia. A glória está aqui dentro, mas pode abrir um portal e a gente acessar um cenário. Um cenáculo agora e ver toda a glória de Deus. Ele está diante de Melquisedeque, os discípulos, porque o sacerdócio ia mudar de mão. A partir da morte de Cristo, não seria mais sacerdócio de Arão ou de Abias, não acabaria ali. Dali para frente, era o sumo sacerdote, Jesus e o reino sacerdotal que somos nós. Por que que Deus vai esperar Isabel envelhecer para gerar o João Batista? Por que, gente? Porque ia fechar duas linhagens de tabernáculo. Arão, Isabel da linhagem de Arão. Arão é tabernáculo de Moisés. Abias, Zacarias do turno de Abias, tabernáculo de Davi. Deus tinha que encerrar esses dois aqui para abrir agora um portal para estabelecer o seu novo tabernáculo,
que é Jesus Cristo, aleluia, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o sumo sacerdote do bem maior, que é o tabernáculo eterno, que é Ele mesmo. Para entender isso, você tem que ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, vai dizer que Ele é o tabernáculo eterno. Acaba o tabernáculo de Davi, acaba o tabernáculo de Moisés, quando Isabel vai engravidar. Olha como Deus trabalha, gente. Tudo interligado, tudo perfeito para derrubar o diabo e acessar Deus na glória. Aleluia. Tudo interligado. Veja bem, preste atenção nisso aqui. Lucas capítulo 1, veja, olha aí. Veja bem, Lucas capítulo 1, versículo 5. Está falando que eles eram justos, retos, diante de Deus, adorador. Zacarias oferecia sacrifício a Deus de incenso. E esse incenso era o incenso que todo sumo sacerdote desejava, o sacerdote um dia entrar para queimar incenso no templo do Senhor, no ambiente de Deus. Que ambiente é este? É onde nós precisamos acessar em Cristo Jesus. Se eu acesso, eu cresço na fé. Eu vejo Jesus. Levante a mão, porque está derramando uma unção aqui dentro. É muita unção, gente. Eu vejo ferrolhos de ferro sendo quebrados. Grilhões da incredulidade sendo derretidos. Dúvida e incerteza sendo quebrada agora. O sobrenatural se manifestando. Olha bem, gente. Olha aí Lucas capítulo 1, versículo 5. São velhos. E agora no versículo 8 diz assim: caiu por sorte o turno para Zacarias. Terminando ele de acessar o seu trabalho, o seu turno, agora ela sobrava uma lua chamada lua extra. Poderia acontecer no ano ou de 2 anos, sobrava um. Dos turnos que Davi preparou para oficializar que o tabernáculo de Davi era o dia inteiro. Eram de turnos, capítulo 25, capítulo 24, melhor. De 1 Crônicas explica isso, os turnos. E Zacarias, ele era de Abias, versículo 10, 8º turno. Então os turnos entravam e de repente sobrava um turno. Ficava vago um turno naquele ali. Reunia todos os sacerdotes lá de fora e Deus derramava uma luz em cima de um deles. A luz que cobriu o que era coberto pela luz ia entrar no santíssimo lugar. Tabernáculo de Deus, aleluia. Para queimar um incenso de composição, que era galba, que era estaroque, gálbano e onixa. Feito desses 3 elementos, vamos dizer, um incenso, que só Deus podia cheirá-lo. Meu Jesus. Só Deus. Mas ninguém poderia cheirar. Você crê nisto? Quem crê aí, levante a mão. Só Deus. E ali, veja aí no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 34.
Olha só, gente. Que coisa maravilhosa é isso aqui. Diga glória a Deus. Diga eu creio e eu recebo. Creio e recebo. Porque não adianta crer se não receber. Tem que crer e receber. Versículo 34 do capítulo 30 do Êxodo, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. E estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual proporção. Esse incenso aqui, ele era feito desses 3 elementos estoraque, que é isto. É um arbusto que tem uma folha de 5 pontas. E ele goteja, nas folhinhas, na pontinha das folhas goteja. Cai 5 gotas na terra. Quando se mistura aos elementos químicos da terra, exala um aroma sobrenatural. É chamado espontâneo, ele vai gotejar espontaneamente, ninguém força. Quando chega o calor causticante, a folha abre e goteja por todos os poros. É Cristo gotejando nos 5 lugares e gotejando por todos os poros na cruz espontaneamente. Ninguém matou Jesus, ele morreu por nós, aleluia. Ele se deu espontaneamente. Ele entrou nesse mundo espontaneamente, aleluia. Suas 5 pontas goteja ainda hoje neste lugar. O que é onixa? Onixa é um molusco, não é um arbusto, é um molusco. E é encontrado a 12 mil metros de profundidade no mar. E esse molusco ele tem que ser queimado. Quando ele queima, ele exala cheiro. Jesus foi queimado entre a humanidade, julgado, humilhado, realmente condenado pelo homem. Mas ele exalava o cheiro da glória do Pai, aleluia. E o gálbano é um arbusto que quanto mais você bate, mais ele exala cheiro. Mais bate, mais exala cheiro. Então é Cristo espontâneo, é Cristo queimado, é Cristo espancado. Quanto mais humilhar, mais cheiro vai exalar, mais unção vai exalar, mais presença vai exalar. Quem crê nisso aqui? Então você é salvo não é porque você merece, é pela espontaneidade de Jesus Cristo, aleluia. Você está queimado, ele está queimado, dando cheiro por nós. Por isso que lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz isto. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus, que por meio de nós leva a fragrância ou o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Quem carrega o cheiro de Jesus aqui? Em todo lugar. E o verso 15 diz, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Então Deus não cheira a gente, Ele cheira a Cristo. Se você tiver o cheiro que o filho tem, você passa a ser herdeiro do filho. Se você não tem o mesmo cheiro, você é rejeitado. Porque Cristo é o modelo, aleluia. Ele cheira o filho dele. E vem e me cheira, se eu tiver o mesmo cheiro. Ele diz, você é meu herdeiro e co-herdeiro do meu filho, aleluia. Você tem direito às mansões celestiais, direito às coisas celestiais, para destruir as coisas naturais e malignas e viver uma vida cheia do Espírito Santo, aleluia. Porque nesse ponto aqui, quando preparar esse ambiente aqui, é o que Zacarias foi apresentar a Deus pelo turno da sorte. Mas aqui tem um versículo 36, diz assim, olha só, de uma parte dele moerás, apoio porás diante do testemunho.
na tenda da consagração, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será, onde eu virei a ti. Então Deus pode entrar aqui hoje, porque o cheiro do filho dele está aqui. Porque o gálbano, a estoraque, o onixe está aqui dentro hoje, aleluia. Quem recebe isso na vida aí, diga glória a Deus. Você recebe isto porque é o cheiro do filho dele. Não é pelo ato, pelo meu serviço, gente. É pelo cheiro de igual. O molde é Cristo, aleluia. O molde não é eu, você é Cristo. Deus olha para o filho dele. Você chega no médico, ele pede uma bateria de exame. O que ele vai fazer? Vai comparar a um corpo sadio. Se você estiver mais ou menos próximo, ele te dá alta, ele te diz, não, está tudo bem. Mas se estiver ruim, meu irmão, o pau vai quebrar. Vai tomar remédio pesado. Vai para exames pesados, sérios. Vai para coisas duras que difícil de suportar. Assim somos nós. Se não tiver mais ou menos igual a Cristo, nós vamos passar por julgamento. Juízo de Deus. Até que nos arrependamos de todo o nosso pecado e renunciamos todo o nosso pecado e vivamos cheios do Espírito de Deus. Não é porque eu sou bom que eu tenho direito à eternidade, não é isto. Não é porque eu entendo de Bíblia, não, irmão. É muito mais. É vida no altar. É vida praticada, é vida repetida. Porque o cheiro de Deus, de Cristo, é o que vai avaliar a gente. Você olha só, Zacarias, cai sorte para ele velho. O que ele vai ver lá dentro? Ele tinha acabado de queimar incenso comum. Agora ele vai entrar no templo do Senhor, aleluia. Eu acho que a gente não entende isso. Entrar no ambiente de Deus. Xandarabaçu. Entrar onde Deus está. Para Deus descer aonde eu estou, aleluia. Entrar onde Deus vive, aleluia. Para ele entrar onde eu vivo. Mas eu tenho que estar no ambiente do filho dele. Quando Zacarias entra no templo, quem ele vê? Gabriel. E ele tem um arrepio, um pavor, um temor. E Gabriel fala para ele, não temas, cara. Olha o versículo 13, o que Gabriel fala para ele de Lucas 1. Foram ouvidas as tuas orações. E a tua mulher Isabel conceberá e dar à luz um filho. E porás o nome de João. E no versículo 15 diz, e ele será cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. E Zacarias no verso 18 diz assim, como eu saberei disso? Sou velho, minha mulher avançada em idade. O anjo no 19 diz, eu conheço Deus. Aleluia. Eu conheço Deus. Você tem que conhecer Deus. Eu conheço Deus. E nunca vi Ele falar. E te trago essas boas novas, aleluia. Ele está dizendo, eu vi quando Deus criou o homem do pó da terra. Eu vi quando Deus abriu o mar vermelho, aleluia. Eu vi Deus criando coisas sobrenaturais para gerar o homem sobrenatural. Deus faz mais do que a gente pensa por nós. Para a gente viver e conquistar o mundo espiritual. Que a ideia de Deus é que a gente conquiste o mundo espiritual, gente. Conquistar o mundo espiritual é adquirir direitos legais.
para você entrar e sair sem se machucar. Tem pessoa que diz assim: eu orei por uma pessoa endemoniada sair doente. Está errado, gente. Eu não posso sair doente porque eu orei. A doença não pode passar para mim. Eu sou portal de cura, aleluia. E não esponja de absorção de demônios. O demônio saiu da casa de fulano, foi atacar a minha família. Não, está errado. Os demônios têm que respeitar onde eu estou. Se eu estou tendo um cenáculo como João e Pedro estava, vendo a água na mão de Melquisedeque, e aquela água foi entregue naquele ambiente para Jesus se lavar com ela, para Jesus lavar os discípulos com ela, está dizendo: todo espírito de morte que houver sobre vocês, de doença, acaba hoje, aleluia. Que a água ia tirar o espírito da morte de ação, para que eles não morressem. A água era para que não morressem. Você leu aí comigo no Êxodo 20, Êxodo 30, versículo 17, 18, 19. Para que eles não morram. Se lave com a água para que não morram. Olha bem, então não é demônio que tem que entrar onde eu estou. É eu que entro onde ele está. E ele não pode sair dali e pular para a minha casa. Ele tem que respeitar a minha ordem. O ambiente que eu estou é ambiente de milagre. Onde eu estiver, ambiente de milagre. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: aonde eu estou é lugar de milagre. E aonde eu estiver é lugar de milagre. Lugar de milagre. Porque a carne de Cristo, como a carne do animal, servia de quê? De filtro. Então passava pelo filtro. Quando Jesus morre, ele ressuscita com outro corpo. Aquele corpo dele que ele andou na terra 33 anos, ficou cravado dentro do madeiro. Ele é sepultado, mas ele ressuscita com outro corpo. Por isso que a Maria Madalena pensou que ele era jardineiro. E ele teve que mostrar a marca de cravo. O discípulo em fuga para Emaú pensa que ele é viajante. Na beira do mar pensa que ele é pescador. Porque o corpo era outro. A carne dele é o filtro. Se eu passo pela carne dele, eu estou filtrado. Toda maldição minha está retida na cruz de Jesus. Diga com você na mão no coração: não há maldição em mim. Porque eu fui filtrado pela carne do Cordeiro na cruz do Calvário. Você foi filtrado. Não há maldição. Não pode ter maldição. Uma vez que a cruz anulou da minha vida a maldição, acabou. Você crê que a cruz drena toda a maldição? Então pega aí Êxodo capítulo 15 do Êxodo, versículo 22. 3 dias depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. 3 dias. Quantos dias Jesus ficou morto? E ressuscitou. Agora 3 dias depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles entram no deserto. E vem uma sede e eles veem uma lagoa. Verso 23, eles veem uma lagoa e vão beber água, a água é amarga. A água é doente. Versículo 24, eles começam a murmurar. Murmuração. Versículo 25, você vê ali que Moisés vai orar. E quando Moisés começa a orar, Deus fala assim: Moisés, pega esse pedaço de madeira, ou de árvore, ou de lenho, como tiver a sua tradução, e jogue na água. E Moisés pega aquele pedaço de madeira e joga na água. Quando joga na água, milhões de litros cúbicos de água. Milhões de litros de água, porque só gente
Era cerca de 2 milhões de pessoas. Mais 2 ou 3 milhões de animais. Por família vinham 2, 3 animais, você imagina. Todos tinham que beber água. E água doente. Mas Deus fala, Moisés, pega esse pedaço de lenha, um pedaço de madeira ou árvore. Joga na água, Moisés joga, aquilo sobe, empica e cai e submerge. Imerge, vai para o fundo e depois volta. Quando volta, forma uma aliança. E a água vai abrindo a aliança. E quando a água termina lá na orla, o madeiro fica boiando no meio da água, carregou toda a maldição da água, e a água ficou saudável para a glória de Deus. Aleluia! E todos beberam aquela água. Então isso quer dizer que o madeiro, se ele bater na água do seu corpo hoje, toda a maldição e doença é tirada de você. Quem crê que o madeiro vai entrar nas suas águas hoje aqui? Se o madeiro entrar nas suas águas, não importa. Tiver amargura, ressentimento, maldição hereditária, maldição patriarcal, tudo vai acabar porque o madeiro filtra. Ele filtrou a água e todos beberam. E o verso 26, Deus fala assim: provados foram no deserto, etc. Para saber ali como Deus o provou. E Deus falou assim: para que maldição nenhuma e doença nenhuma que eu enviarei sobre o Egito virá sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos sara. Aleluia. Verso 27, eles andaram um tempo para frente e encontraram uma cidade chamada Elim. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aqui na frente, contra os discípulos, Jesus tinha 12 discípulos de apóstolos e 70 discípulos que ele via de 2 em 2. Então, de repente, ali está água jorrando e ministério fluindo para a glória de Deus. Gerado pelo Calvário. Aleluia. A cruz está aqui. Então a primeira coisa que Jesus deixou na cruz foi o quê? Sua carne. Segunda coisa, seu sangue. Se a carne é o filtro, o sangue justifica. Cara, o sangue te justifica de todo o pecado. Quem crê que é justificado pelo sangue aqui? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu fui filtrado pela tua carne e justificado pelo teu sangue. Então a cruz, diga para quem está do seu lado, 3 coisas Jesus deixou na cruz: carne, sangue e água. O sangue vai te justificar. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz lá: não com sangue de bode ou de animal, mas com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e conquistou, adquiriu eterna redenção. Com seu próprio sangue. Versículo 14 diz ali: muito mais, numa outra tradução, quanto mais sangue de Cristo que derramado pelo Espírito Eterno purificará a vossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: irmão, tende intrepidez numa tradução, na outra diz: tende ousadia de entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo eterno caminho que ele consagrou, isso é, pelo rasgar da sua carne. Aleluia. Então o sangue dele me justifica. Olha aí João capítulo 19 do Evangelho, versículo 34, veja bem. Quando o soldado chega com a lança e abre o lado de Jesus, o que é que sai? Sangue e a última coisa, água.
Se a carne é filtro, se o sangue é justifica, a água purifica. Hoje nós somos filtrados, justificados e purificados. Gente, eu tenho que ter acesso aos céus. Eu tenho que sair desse evangelho pobre. Vivo rastejando na terra. Eu tenho que sair dessa teologia que engessou a igreja, emburreceu a igreja. Eu tenho que sair desses dogmas teológicos. Eu tenho que quebrar essa cadeia de liturgia. Canto 2 hinos, 3 hinos, faço oferta, dízimo, prego 40 minutos, mando o povo embora. E Deus querendo falar, mas o litúrgico, o gesto da liturgia me prende. E crente que fica olhando no relógio, que hora vai acabar? Vai embora, maluco. Deixa quem quer receber. O filtro chegou até a mim, aleluia. Quem crê que está filtrado aí, diga glória a Deus. Quem crê que é justificado, diga aleluia. Quem crê que está purificado, fala amém. Então, gente, porque a gente vai ficar preso à liturgia. Esses cultos aí que me deixam enraivecido. Pastor, o senhor pode pregar até 8:50? Eu falo, posso. De que dia? Um dia eu cheguei numa cidade na Itália chamada Bagheria. Convidado para pregar na igreja há 30 anos atrás. Cheguei na igreja, o pastor veio e me pegou lá fora e falou bem assim, você é brasiliano, né? Eu falei, sou brasileiro. Então eu quero dizer coisa que você não deve fazer na minha igreja, que você faz no seu país. Falei, o quê? Ele disse, falar em língua. Você não pode falar. Eu falei, tá bom. Dá glória a Deus como você gosta de dar, não dê, porque Deus não é surdo. Eu falei, tá bom. Não ora para o pessoal ser curado, não chama ninguém na frente para orar. Falei, tá bom. Falei, se o Espírito se mover. Ele disse, é problema dele. Falei, então tá bom. Foi eu e o Espírito Santo. Comecei a pregar, de repente, uns 20 minutos de mensagem, eu engolindo aleluia, glória a Deus. Engolindo e falando baixinho, e eu novo na época, 30 anos atrás, era fogo, tocha muito forte, voz muito boa, corpo muito bem, e eu ali travado. De repente uma mulher gritou, glória a Deus! Glória a Deus! Eu olhei para ele e falei, não sou eu. Ele disse, eu sou estatizito. Eu sei, fique calado. Aí a mulher gritou de novo, glória a Deus! Aí eu falei, não foi eu. Ele disse, eu estou sabendo. A mulher gritou de novo, glória a Deus! Aí um diácono chegou e falou bem assim, estatizita, sedete, cale a sua boca e senta. Levantou um do lado e falou, ela não tem que calar a boca. Ela era muda de nascença, surda de nascença. Ela está ouvindo, ela está dando glória a Deus. Aleluia. Ela era muda e surda. E agora está falando. E aí virou um Pentecoste. Virou isso aqui. Todo mundo levantou, começou a dar glória a Deus. O culto terminou meia-noite. Passei a palavra para ele, ele foi cheio do Espírito Santo. No outro dia ele foi me pegar lá na rua e me deu a chave da igreja. Aí quando deu, ele falou, você prega aqui no primeiro dia. O culto começa às 6:45, 7:45, me devolve. Aí me deu a chave, eu entrei, comecei a pregar 7:15, 7:15, devolvi para ele.
Ele falou, e aquilo que é sutiã Sieri? Aquilo que aconteceu ontem. Eu falei, deixa acontecer com o senhor. Pegou o microfone, quando pegou, desceu uma unção sobrenatural. Hoje, 30 anos depois, eu chego lá em igreja, uma mega igreja. Chego lá, ele me dá a chave da igreja. Porque, irmão, a gente tem que acreditar que é Deus. Os cultos têm que quebrar a liturgia. A gente sair dessa pobreza. E Deus gosta de quebrar isso. Zacarias estava acostumado a chegar no templo, entrar, queimar incenso. Naquele dia Deus falou, vou quebrar tudo aqui. Mandou Gabriel. Gabriel já chegou quebrando tudo. Deus quer mudar a essência das coisas. Porque a água te purifica. Veja aí, saiu da carne de Jesus, carne, sangue e água. Os três na cruz. Se eu estou na água de Cristo, eu vou ser purificado. Veja aí, Efésios capítulo 5, verso 26. E tendo purificado, santificou pela lavagem da água, pela palavra. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Meu Deus, sou eu. Eu não posso estar preso, então eu creio que as águas são proféticas. As águas são proféticas. Aonde João Batista conheceu Jesus? Lá em Lucas capítulo 2, capítulo 1, a partir do verso 39, quando Maria vai para a cidade montanhosa da Judeia, para a casa do tio e da tia, tio mudo e uma tia grávida de 6 meses e com a criança parada dentro dela. No verso 41 diz, quando Maria entrou e saudou, com a voz da saudação, a criança pulou de alegria, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eu queria saber que saudação é esta, que ressuscita, que acorda o que está dormindo, e enche o outro do Espírito Santo. Às vezes a gente chega e fala shalom, o cara desmaia. A gente tem que dizer shalom e o cara acender, aleluia. Isabel chega a dizer assim, quando a voz da tua saudação chegou ao meu ouvido, a criança pulou de alegria dentro de mim. Então João conhecia Jesus da água do útero de Maria. Por isso, quando ele está dentro do Jordão, em João capítulo 1, verso 29, ele está batizando, ele lá de dentro das águas, ele vê uma multidão vindo. De repente ele olha um ser andando, ele falou isso, as lágrimas veio a ele. Ele parou de batizar, levantou os olhos e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vem a mim. Interessante que no capítulo 11 de Mateus, João está preso, mas ele batizou Jesus nas águas. Ele conhecia Jesus de dentro das águas. Então ele está preso, ele diz assim, ao discípulo dele, vai e pergunta se é ele mesmo. Porque João dentro da água era profeta, aleluia. Preparar o caminho do Messias, fora da água ele entrava em crise. Dentro da água ele tinha voz profética a respeito de Jesus. Fora dela ele era o preparador do caminho. Até que ele manda os discípulos chegam e perguntam, João mandou perguntar, Jesus disse, olha, vai diz para ele o que vocês veem e ouvem. Paralítico está andando, surdo está ouvindo, mudo está falando, doentes são curados, mortos ressuscitam, demoniados são libertos. Vai, diga para ele o que vocês ouvem e vê. Aleluia. Porque as águas são proféticas. Está aqui as águas do céu. As águas são purificadoras. Ela que muda, então, quando Jesus encontra
manda encontrar esse homem com cântaro de água, porque Melquisedeque tinha que trazer a água para o altar. Porque o sacrifício não tinha valor se não tivesse água, gente. E ele deu só pão e vinho a Abraão. Agora ele tinha que completar, e por isso que essa água, no capítulo 13 de João, Jesus vai lavar os pés dos discípulos com essa água. Certamente ele bebeu dessa água, e a mesma que desceu da cruz, para nos purificar de todo o pecado. E esta água está aqui nesta tarde, para nos encher da glória dele, que é a própria palavra de Deus. Então, Jesus, quando fala, quem tem sede, venha a mim, beba. Veja esse capítulo, é muito importante ler isso aí. João 7,37, veja aí. É muito importante. No último dia, no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. No verso 38 ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, veja como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Olha, rios está no plural, rios de água viva. Rios. Rios. Então hoje pode jorrar rios de água aqui dentro. Rios de vida. Rios que vai curar qualquer tipo de doença. Agora, quando você olha o Salmo de os Coriatas, né, quando escreve o Salmo 42, que diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. O desejo das águas. E vai escrever Salmo 44, é deles, 45, 46. Quando eles começam a escrever o Salmo 46, eles estão curados. O que que eles dizem? Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações, pelo que não temeremos. Ainda que. 4 aindas. Ainda que tudo isso aconteça, o verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o antes de amanhecer, aleluia. Ele bota 4 aindas, ainda que isto aconteça, ainda que as estruturas se abalem, ainda que venha desmoronar, os mares se transbordem pelas suas bravezas. Há um rio, interessante que aqui João é aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Agora ali não, fluirão um rio cujas correntes, então é um rio com muitas águas, é um rio com muitas fluentes, e essas águas correm aqui dentro hoje. Quem quer pegar uma fluente do sobrenatural e levante sua mão, diga glória a Deus. Vai pegar a fluente do sobrenatural. Você vai sair desta mesmice. Cadê a igreja que curava, irmão? A igreja do tempo moderno tem rampa para as cadeiras de roda entrar. A igreja da atualidade tem escolinha para surdo mudo. Tem letra em braille para o cego. Então o cara já sabe que ele entrou para ficar no lugar do surdo, do cego e do paralítico. Já está dizendo, você entrou assim, vai sair assim. Agora a igreja primitiva não tinha lugar. Onde Jesus estava não tinha lugar para colocar o paralítico, eles abriam o teto, amarravam com a corda e colocavam perante Jesus. E o paralítico levantava. Porque as correntes de água de milagre sobrenatural estavam ali. Estava ali para produzir o sobrenatural.
A igreja do tempo moderno facilitou tudo para o ser humano não mudar. Basta você ser quem você é. Domingueiro santista. Dá um tempo. Vamos mudar as coisas. Vamos acreditar em milagre. Vamos viver milagre. Aqui dentro hoje pode andar um paralítico. Um surdo pode ouvir aqui dentro hoje. Um rio de água está correndo aqui dentro. Segue o homem com cântaro de água. Segue o homem com cântaro de água. Onde ele entrar, entre com ele, aleluia. Ele vai mudar a ordem sacerdotal na terra. Shepalabaxandará. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir. Que nós queremos, gente. A Bíblia é sobrenatural, Deus é sobrenatural. Nada em Cristo é natural. Tudo nele é novidade. A gente é que tem que viver. Vocês seguem o homem com cântaro de água. Mas isso é impossível achar, mas você vai achar um homem com cântaro de água. A casa que ele entrar, entre lá, porque lá é o cenáculo. Lá vai ter tudo que a terra não tem. E ali prepara a minha Páscoa. E ali vai pintar a primeira Santa Ceia. Porque o homem com cântaro de água conduz ao lugar certo. Quem era aquele cara? Melquisedeque. O turno de Arão não ia servir mais. Então tinha que entrar o turno eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, irmãos, nós não somos um tabernáculo. Jesus é o supremo tabernáculo. E nós tabernaculamos com Ele. E Ele vem tabernacular com a gente. E dentro desse santuário tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Se você parar para olhar assim, Deus acabou com o mundo. Acabou com o mundo. As águas acabaram com o mundo. Noé e a família dele está dentro da arca. É interessante. Termina ali aquele tempo de dilúvio, as águas secam. Noé, então, vai apresentar um sacrifício a Deus. Aí os filhos se multiplicam, gera filho. Ele planta uma vinha ali no capítulo 9 do Gênesis, a partir do verso 20, e ele toma um goró da vinha. E ficou bebinho, ou bebão. Ficou doidão, maluco. E aí o cão, filho dele, chega lá, vê o pai nu, bêbado. Chega lá e fala para todo mundo. Quando Noé sai da bebedice, da embriaguez, ele deveria amaldiçoar Cão. Ele amaldiçoa Canaã. Verso 25, ele diz assim: seja Canaã escravo. Canaã é o quarto filho de Cão. Então ele está amaldiçoando a quarta geração. E vai carregar uma maldição terrível. Vai vir uma maldição terrível. Canaã, no capítulo 9, capítulo 10, melhor, versículo 15, começa a gerar, e gera 11 filhos. O primeiro filho chama Edom. Primeiro filho. Ele gera 11 filhos. 11 malditos. E eles vão gerar pela terra gigantes, raças malditas, escravos de escravos. Mas está lá em Sidom, vai nascendo, cresce,
como primogênito. Deus vai construir tabernáculo aqui, Moisés se lembra deles. E manda colocar no capítulo 26 do Êxodo, versículo 7 em diante, Deus fala assim: levanta a cortina, 11 cortinas. Deus está olhando para os 11 filhos de Canaã, 11 malditos. A cortina vai ter 30 côvados de altura. Ele está olhando para Jesus, 30 anos começa o ministério. 4 côvados de largura. O amor na sua profundidade, seu comprimento, na sua largura e na sua altura. Aleluia. E a cortina será 11 cortinas, 5 colchetes de um lado, 6 do outro, e a do meio solta. A 6ª cortina dobra ela. Quando inclinar o sol, vai bater por 3 horas na cortina e na brecha dela vai dobrar em cima do propiciatório, vai formar a cruz de Jesus em cima do animal sacrificado, para poder resgatar a posteridade maldita de Noé. Aí quando a gente chega aqui no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 25 e 21 de Mateus, onde Jesus está passando em Tiro Sidom. Quem vem ao encontro dele, uma cananeia. Na primogenitura, Jesus vai quebrar a maldição da nação cananeus. Aleluia. Ali ele quebra a maldição dos cananeus e libera os cananeus para serem salvos. Isso quer dizer que qualquer maldição que houver na minha vida, em Cristo ela é quebrada. Na minha posteridade, nos meus filhos, meus netos. Quem crê nisso aí, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu quero acabar com toda a maldição de gerações na minha descendência, no meu descendente. Por isso que aquela mulher, ela diz assim: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tenha misericórdia de mim. Ela não pede misericórdia para a filha. Depois ela prostra adorando e diz: Senhor, socorre-me. Ela pede socorro para ela. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela disse: meus cachorrinhos come da migalha que cai da mesa do seu dono. Jesus olha para ela e diz: grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu queres. A maldição acaba. Porque a cortina 11 vai liberar aquele povo. Aleluia. Por isso Jesus, quando ele ressuscita, ele não tem 12, ele tem 11 discípulos. E ele aparece para os 11 e libera a unção sobre eles. Está curando a igreja. Está curando a cultura, dizendo: não há maldição que eu não perdoo, que eu não elimine. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: eu creio, Senhor. É as águas que me purificam. Deixa fluir você. Vem, Espírito. Ele está aqui, gente. As águas são proféticas. E ela está derramada aqui dentro. Para a gente sair do natural para o sobrenatural. Sai do ordinário para o extraordinário, aleluia. Sai do ambiente humano para o ambiente divino. A gente tem hora que você vai orar
e vem um peso de oração e você começa a pensar em coisa e muda a sua oração, não é isso? Você está devendo alguma coisa, quando você dobra o joelho já vem a dívida. Tem um problema, vem um problema. Um dia eu estava orando assim de madrugada e eu comecei a sentir isso, lá no começo da minha fé. Parei, sentei e falei, Jesus, como é que eu trabalho isso aqui? Ele disse assim, transforma em oração. Quando você vê um pensamento ruim, se transforma em oração, se é dívida, Senhor, eu creio na prosperidade, eu creio na vitória, eu creio no milagre, eu creio na bênção, aleluia. Quando vem doença, eu creio na cura, eu creio nisso, eu creio naquilo. Quando vem problema, transforma em oração. Que a ideia do diabo é te tirar do foco. Mas eu te coloco dentro do ambiente. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Tem uma unção muito fresquinha aqui dentro. Um dia eu ainda vou voar. Um dia eu fui assobiar, o pastor falou para mim assim, eu não gosto que assobia na minha igreja. Falei, mas a igreja é de Jesus. Eu falei, o senhor nunca viu, Deus já assobiou. Deus assobia, ele falou, aonde está isso? Eu falei, Zacarias capítulo 10, versículo 8. Deus assobiará para chamar as multidões, Zacarias 10, 8. Pode colocar isso se possível for. Zacarias 10, 8. Deus vai assobiar nesse tempo. Quem crê nisso aí? Então todo mundo lê aí, 1, 2, 3 e... Quem crê nisso? Então Deus assobia, aleluia. Deus assobia, diga para quem está do seu lado, Deus assobia. Ele assobia, gente. Lá no livro de Isaías, capítulo 5. Ele assobia. Veja bem, gente. Você crê nesse negócio? Ele assobia. Isaías 5, 26. Isaías 5, 26, olha aí. Vamos lá, ler junto? 1, 2, 3 e... Quem crê que ele assobia? Quem crê que ele assobia aí, diga glória a Deus. Isaías 7, 27, 18 diz assim, que acontecerá que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria. As maldições, as pragas assolarão a terra, são doenças. São essas crises que estão por aí. Deus está preparando a igreja para um grande avivamento. As moscas estão vindo, as abelhas estão vindo. Mas Deus assobiará para juntar toda a sua grei num ambiente só. E haverá sinais e prodígios, milagres e milagres. Aleluia. Então levante sua mão. Vamos sair da terra. Solta o louvor, pode subir. Eu não creio que você está com pressa.
As águas se movem aqui dentro. As águas se movem aqui dentro. Gente, olha só. Jesus mandou escrever, eu escrevi 4 livros. E esses livros é para esse tempo da igreja. Eu levei 40 anos esperando para escrever e Jesus não liberava. Quando chegou a pandemia, eu fiquei proibido de sair de casa. Falei, meu Deus, eu prego há 43 anos. E agora vou ficar dentro de casa por tempo indeterminado. Jesus falou comigo, se reinventa, você morre. E aí eu entrei para a rede social. De repente eu tinha 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas, 50.000 pessoas, 100.000 pessoas. De repente, virei internauta. Virei blogueiro. Veio a segunda crise. Jesus falou para mim, escreve livro. E eu escrevi o sobrenatural. Tudo começou assim. Como começou na minha vida? Sobrenatural. Eu conheço o mundo do sobrenatural. De nível para cima. E mandou escrever, eu escrevi 4 livros. Tem um livrinho que eu gosto muito, é o mais fino. Chamado Tripé do Crescimento. Palavra, jejum e oração. Onde a gente cresce e conhece a Deus. Então deixa as águas te lavar nesta noite, tarde e noite. Quem está abençoado aí? Deixa o madeiro entrar em você e curar tuas águas. Meu Deus.